Olá pessoal, voltamos para corrigir as nossas atividades, ok? A professora Aline falou que ninguém está com dúvida hoje, né? Ninguém entrou no chat hoje. Pessoal, vamos lá, ok? Nossa última aula, semana que vem revisão, depois prova, tá? Então aproveitem para tirar suas dúvidas. Então, vamos à correção das nossas atividades. Propusemos 4 questões para vocês hoje. Então, temos a primeira questão que fala: conceitue ética. Como você descreveria a ética dentro de sua escola? Ok? Então, sobre conceito de ética, nós vimos que a ética é uma palavra grega, né? E quer dizer modo de ser ou maneira como o indivíduo organiza a sua própria vida na sociedade, ok? Então, isso que seria a ética. Agora, como que você descreveria a ética dentro da sua escola, ok? Vocês vão mandando aqui para a professora Aline para a gente discutindo isso. Isso que a gente está querendo discutir, né? A gente ressaltou aqui vários fatos, o que pode favorecer e o que pode prejudicar, né? Mas é interessante quando a gente troca informações com vocês. Então, vamos mandar aqui para a gente conversar. Isso. Agora, sobre essa questão da ética dentro dos locais. A gente viu, pessoal, que todo mundo tem que ter a sua conduta pautada dentro dos princípios morais e éticos, né? Que você sempre tem que procurar trabalhar dentro da legalidade, né? O que é para fazer é isso, então vamos trabalhar dentro da lei. Que às vezes, infelizmente, às vezes a gente tem que, nessa parte da ética, a gente tem que puxar um pouco para a burocracia, né, professora? Porque justamente para evitar de abrir aquele precedente de você fazer algo que depois possa ser questionado, né? E você vai ficar em maus lençóis, né? Como você vai justificar? Ah, eu fiz isso. Ah, mas não está na lei, né? A lei não prevê isso. Isso não é considerado moral, né? É considerado ético. Aí fala, ah, mas surgiu uma situação, né? Infelizmente, a gente tem que ter muito cuidado, porque a qualquer momento nós podemos ser chamados à responsabilidade, e principalmente nesse momento em que estão frisando muito a questão de gestão participativa, né, gestão democrática. Então, cada vez mais, as ações do serviço público, elas estão, né, às claras para a sociedade. Então, você tem que ter muito cuidado para você, de repente, não ser julgado, não ser apontado, né, como uma pessoa antiética. Okay? A aluna aqui, Lucenir, do Polo Costa Marques, ela disse que na escola a ética é um conjunto de normas e valores que visa regular as relações estabelecidas entre os indivíduos do ambiente escolar. Na verdade, é bem interessante isso aí, porque eu estava vendo melhor como que funciona isso dentro da escola, e a gente pode pegar assim, exemplos de 3 partes. Dos alunos, dos professores e dos profissionais que trabalham, né, fora os professores, dos profissionais que trabalham dentro da escola. Mas um exemplo, por exemplo, de falta de ética de um aluno: colar em prova, né, copiar trabalho. Então, isso aí tudo é falta de ética. E, na verdade, ele não está vendo que ele está prejudicando a si mesmo fazendo isso, né? O professor dentro da sala, é muito falado que ele também tem que ouvir o aluno, né? Na verdade, um monólogo é muito ruim, é muito bom quando você pode trocar informações. Então, isso está dentro da ética dele. Ó, eu vou ouvir também, eu não vou falar só. E daí tem umas características aqui para os profissionais da escola, que eu vou passar aqui, tá, professora? Ó, todos devem tratar com respeito e educação os alunos, professores e demais funcionários da escola. Isso, na verdade, são para todas as pessoas, né? Os coordenadores devem orientar de forma positiva e eficiente os professores e os alunos. Os diretores devem criar as condições físicas e pedagógicas para que o processo educacional ocorra da melhor forma possível. E os diretores e coordenadores não devem expor os erros ou deficiências de um professor. Isso é muito interessante. Na frente de outros profissionais. Conversar com o professor em particular. Na verdade, é muito chato você chamar a atenção de alguém na frente de outra pessoa, né? Ou muitas vezes até um assunto meio
meio sigiloso, assim, de um aluno que você não queira expor para os outros alunos, né? Tudo conversar, assim, somente com a pessoa, para isso não criar um constrangimento, né? Então, dentro da escola, os coordenadores, o pessoal que está na secretaria, a tiazinha que está lá na lanchonete, né? Então, todo mundo, acima de tudo, tratar todos com respeito e evitar constranger, porque na verdade hoje a gente tem o tal do assédio moral que é muito falado, então para evitar também isso aí, e quando você chama, por exemplo, a atenção de alguém na frente de outra pessoa, você está sendo antiético, né? Porque não tinha necessidade daquilo. E muitas vezes as pessoas fazem isso justamente para constranger a pessoa, né? Então é bem interessante avaliar isso e ressaltando, antes de tudo avaliar em você para depois fazer a avaliação das outras. Porque é muito mais fácil a gente avaliar os outros do que a gente avaliar a gente, né? Exatamente. Agora vamos à segunda pergunta, pessoal. Cite e caracterize os princípios constitucionais. Então nós temos a legalidade, né, o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, né? Vimos que a legalidade, ela pauta a ideia de que você sempre tem que, o servidor tem sempre que pautar sua conduta nos princípios legais, né? Com relação à impessoalidade, que como você está prestando um serviço ao público, né? Você não pode, né, preterir ou diferir a pessoa que você vai atender. Como nós falamos, todos somos iguais perante a lei, então todos devemos ser tratados de forma, né, justa e igual. E com relação à moralidade, é a questão da ética, né? Você tem que sempre pautar suas ações na moral e na ética. E da publicidade, que você tem que prestar contas à sociedade das suas ações. Afinal, você foi concursado, né? Você foi inserido naquele lugar para prestar um serviço de qualidade ao público, né, à sociedade. Então você tem que prestar contas desse serviço, né? Você não pode fazer da forma como você bem entender, ok? Aí vamos à terceira pergunta. O que significa ser responsável no serviço público, ok? De forma sucinta, dissemos que significa aquele que responde por algo ou por alguém e que, portanto, está obrigado a dar uma resposta em determinada situação. Então, sobre que, por exemplo, vocês podem enviar para a professora o que você entende dentro do seu setor, ok? Compartilhe suas experiências sobre a questão da responsabilidade, ok? Dentro do serviço. Por exemplo, nós dissemos que tem sempre que ter uma pessoa responsável por um setor, né? Tem que ter alguém responsável pela prestação de contas. Aí, se você tem sempre que ter cuidado com o que você faz, com o que você deixa de fazer, né? De forma que isso vai refletir na equipe de colaboradores, né? Porque a partir do momento que você faz algo errado, né? Que você faz algo questionável, isso vai refletir de forma que todo mundo vai ficar insatisfeito, vai deixar de fazer o certo, né? Logicamente que isso não é generalizado, mas isso foi o espaço que você abriu, né, para esse tipo de conduta, a partir do momento que você deixou de cumprir com a sua função, ok? Então, você acaba abrindo margem, né, para que todo mundo também comece a fazer atitudes questionáveis. Porque, afinal de contas, imagina em casa. Imagina quando você tem seu filho naquela idadezinha ali que ele está aprendendo tudo, né? E tudo que você faz, o seu filho, ele repete, né? Então, imagina que leve isso para dentro do seu local de trabalho. Tudo que você faz, o seu colaborador, se for conveniente para ele pegar e não fazer, eu não estou fazendo porque o meu chefe não faz, por que eu vou fazer, né? Então, a questão da responsabilidade é que você tem que ter cuidado com o que você faz. Por quê? Porque se o seu colaborador não faz, você tem moral,
né, para chegar lá e falar, olha fulano, logicamente de forma particular, né, olha fulano, isso que você fez não é ético, não está dentro da lei, não condiz com o perfil do nosso setor, com o que prega a nossa escola, então você tem que mudar, porque a partir do momento que a pessoa não age com moral e ética, ela não age dentro dos princípios legais, ela tem que ser punida, né, então você tem sempre que ter esse cuidado, porque no final quem vai responder vai ser você. É interessante porque quando você está à frente de um determinado setor, você está sendo responsável. Então, se eu estou coordenando, por exemplo, 30 pessoas dentro da empresa, da escola que eu trabalho, eu vou ser responsável por aquelas 30 pessoas. E eu vou responder por elas. Então, se fulano ou ciclano fez alguma coisa que não deveria, eu sou responsável para retratar isso, para corrigir o problema e retratar o problema para o meu superior, por exemplo. E é muito interessante quando nós falamos na aula que eu sou responsável também pelo que não foi feito, né? Então, quando tem que ser, algo tem que ser feito, mas não é feito, a responsabilidade também é minha, né? Então, quando a gente elege alguém ou quando a gente é eleito para determinado cargo, a gente está responsabilizando a pessoa por nós, ou quando eu sou eleito, eu sou responsável por todas essas pessoas, né? Então, a palavra responsável aí é tudo, na verdade, né? Porque eu vou responder pelo meu setor e eu vou ter que fazer a retratação de tudo. Então, o responsável a gente já pode linkar com a responsabilidade vai ser toda minha, né? Exatamente. Então, muito cuidado, pessoal. Agora, a partir de hoje, ninguém mais vai querer ser chefe de nada, né, professora, depois dessa aula. Todo mundo vai chegar meio cabreiro no trabalho, mas não é assim não, gente. Mas é interessante porque quando nós discutimos isso, todo mundo quer ganhar bem. Vamos falar agora, né? Mas todo mundo quer ter um salário bom. Geralmente, quem tem salários maiores são as pessoas que têm mais responsabilidade. Às vezes, ela pode até, por exemplo, falar assim, nossa, mas fulano não trabalha tanto, né? Muitas vezes ele mas ele é responsável por tudo que estão fazendo e ele tem que coordenar aquilo, né? Eu achava engraçado porque eu trabalhei numa empresa e lá tinha o setor de engenharia. E era o setor onde os salários lá eram os maiores, entendeu? E daí, muitas pessoas falavam, nossa, mas eu trabalho tanto aqui, né, faço tanta coisa e tal, e fulano lá fica sentadinho lá, olhando pro computador, pensando. Só que aquele cara que está criando o produto que ia ser vendido e ia fazer a empresa que você está trabalhando ali sobreviver. Então, tipo, são umas coisas assim que tem que ser pensadas. E nesse caso é a mesma coisa. Se eu quero, por exemplo, ficar no meu... Tem muita gente que não gosta de ter muita responsabilidade. Tem muita gente que gosta de... Eu quero ter uma cadeira e um computador e eu quero ficar ali o dia inteiro digitando e eu não quero que ninguém me pergunte nada e não fale nada. Então, logicamente, essa é uma pessoa também que não vai poder querer uma posição melhor. Por quê? Porque ela tá ali na zona de conforto. Isso, exatamente. E... Quando a gente é eleito, a gente tem muita responsabilidade, a gente tem que lidar com muitas pessoas, o que não é fácil, e a gente tem que responder por elas, o que é mais difícil ainda. Exatamente. Então, vamos à nossa quarta pergunta. Defina as características de ética e moral, né? Nós vimos, pessoal, características de moral, né, moral e ética, que alguns autores trabalham essas duas palavras como sinônimos, né? Outros definem a ideia de ética, de moral, como aquilo que é natural do ser humano, né? Você repete aquilo que o seu meio faz. Então, por exemplo, se no meu meio as pessoas elas têm um grupo de comportamentos, né, que é algo que é mais pro lado cultural. Isso é repassado de geração para geração, isso é aprendido no núcleo familiar, no convívio com a sociedade, né? Então isso é uma questão de grupo, né? Conforme você vai evoluindo e passando de grupo para grupo,
ou interagindo com ambos os grupos, você vai moldando, né, a sua personalidade dentro desses princípios morais. Só que nem sempre, de repente, aquilo que é moral é ético, como nós dissemos, né? Agora, a ética, ela já trabalha no âmbito mais como se fosse de regulamentar, né? Leis, então, né? As leis. Então, ela já trabalha aquele princípio. O ideal é isso, né? Então, para você ser ético, você tem que seguir isso, isso e isso. Então, enquanto a questão de moral, ela é natural, a ética, ela já necessita, né, de uma reflexão, né, de um entendimento mais amplo, né? Ela já é uma noção mais intelectual, né, a questão de conduta. A aluna Lucenira aqui do Polo Costa Marques, ela disse que a ética se refere ao meu comportamento em relação com o outro. Se o que eu faço é bom tanto para mim quanto para o outro, assim estou sendo ético. A moral se refere às normas e leis que regem uma sociedade. Ela muda de local para local, de época para época, de cultura para cultura. Às vezes tanto para mim quanto para o outro, né, desde que esse outro sejam todos os demais, né, e não somente outra pessoa, porque senão acaba acontecendo uns problemas aí, né, professora? Aí já entra naquela questão da corrupção, impessoalidade, né? Então, quando eu falo, quando a gente diz que tem que ser bom para mim e para vamos colocar aqui a Dilma, por exemplo, tem que ser bom para ela e para o Brasil, né? E não para ela e para outra pessoa, né? Então, a gente tem que agir de uma maneira que nós sejamos éticos com todas as outras pessoas e não somente com uma ou com... Mas foi uma boa definição, Lucenir, porque vai daquele princípio que quando eu começo a estender muito aquela linha da moral e da ética, né, eu acabo atrapalhando, né, aquele lado de outra pessoa, né? E como essa outra pessoa, ela pode ser tanto o indivíduo como um conjunto de indivíduos, né, como a questão do todo, então a nossa conduta, ela tem que ser seguida, né, de forma que eu não prejudique o próximo, ok? Não posso prejudicar o próximo. O pessoal de Nova Mamoré está reclamando que eu não estou lendo as respostas deles aqui. E eu já tinha até separado uma questão aqui da aluna Wanda, lá de Nova Mamoré, que ela disse que a ética é você agir dentro dos princípios estabelecidos pela instituição. E conhecer, eu achei muito interessante isso. Peraí, só um momento. E conhecer os direitos dos outros, pois os meus direitos acabam quando começa o direito do outro. Então é bem interessante. A Wanda, né? É bem interessante a gente falar isso porque eu tenho que reconhecer o direito do outro também, né? Eu não posso olhar só para mim e falar assim, eu estou fazendo isso porque é certo, porque vai me promover, porque eu vou melhorar, e deixar que isso ultrapasse o direito do outro, né? Voltando no exemplo, mas quando eu chamo a tua atenção na frente do outro para te prejudicar, eu estou fazendo isso. Eu estou tentando, entre aspas, me promover, porque eu quero que as pessoas vejam que eu tenho autoridade, eu estou chamando a tua atenção, e eu estou passando por cima do teu direito, porque você tem o direito de que isso seja conversado de uma forma que você não venha a ser constrangida, né? Então é bem interessante mesmo, você ver o teu direito e não passar por cima do direito dos outros, né? Exatamente. Vamos lá. Cadê as respostas do pessoal de Nova Mamoré? Só um pouco, professora. E daí a aluna Nayara, ela respondeu a questão 3, que é a responsabilidade, né, no serviço público. Significa agir de acordo com a lei. E é bem isso mesmo, obedecendo suas obrigações, reconhecendo seus direitos e deveres, cumprindo as normas, né? Porque eles definem as diretrizes e as normas que nós devemos seguir e nós devemos seguir, né? Então, é feito nós temos essas normas e nós temos que segui-las. E cabe a nós, daí, somente a nós segui-las ou não. E quando a gente segue, a gente está sendo ético, né?
Ok, temos mais alguma, professora? Por enquanto, não. Não? Então, até o momento, muito obrigada pelas contribuições da Wanda, Nayara e Luceni, ok? Então, os demais alunos, vamos lá, pessoal, acorda, povo, vamos participar da aula, ok? Então, gente, voltando a todas essas contribuições das colegas, das alunas, nós vemos que, basicamente, o que nós podemos refletir disso tudo? É que você tem e você, enquanto servidor público, tem uma lei, ela tem que ser seguida, né? E você não pode, de forma alguma, errar, né, por desconhecimento da lei, ok? Porque isso é constitucional. Você, enquanto agente, você não pode alegar desconhecimento daquilo que rege o teu trabalho. Então, sempre, como foi a Nayara que falou, né, que você tem que ter noção do seu direito, do seu dever e do outro também, né, de forma que você não possa ultrapassar aquela linha do respeito, né, de forma que todo mundo possa ser atendido, né, de forma a não prejudicar ninguém, tá? Então, a gente espera que você tenha que você reflita, né, sobre a sua conduta, sobre a conduta do seu setor, que a gente pode, a partir dessa reflexão, identificar alguns erros, alguns problemas, alguns pontos que podem ser melhorados, né? Porque nós estamos em construção, né? Nós podemos melhorar a cada dia, nós podemos melhorar a qualidade do nosso serviço, porque nós, enquanto agentes públicos, nós temos que servir ao público, né? E todo mundo merece um serviço de qualidade, assim como você não é um servidor público todo o tempo. Há momentos em que você está investido de cidadão e você vai em outra instituição, como a professora falou, você vai ser atendido e você vai querer receber um bom atendimento, um bom serviço. Aí você fica pensando, né? A questão da ética dentro desse cenário, ela está relacionada àquela questão. Entra quase na questão do mandamento bíblico, né? Eu vou fazer para o próximo, né, aquilo que eu gostaria que fizesse para mim também. Assim como eu não vou fazer para o próximo aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. Então, se você vai tomar um atendimento numa outra instituição, logicamente você vai querer que seja algo de primeira qualidade. Porque aí, imagina, se você não presta esse serviço enquanto servidor público, mas quando você vai em outro setor e você é o primeiro a reclamar, que a pessoa está demorando, que a pessoa não deu atenção, né? Então a gente tem que refletir. Não é porque você teve um tratamento ruim em um determinado lugar que você vai... também quer saber? Eu não vou, né? Não vou mais me dedicar tanto, porque olha o jeito que me tratam em determinado lugar. Então, assim, não importa se fulano não te tratou da maneira adequada, não é por isso que você vai fazer da mesma maneira, né? Você que define o teu grau de ética, você que define o teu caráter, você que define a tua moral. Então, a gente não pode deixar que as influências ruins caiam, né, sobre o que a gente vai fazer, sobre como a gente vai começar a agir. Não pode deixar que isso influencie a gente, né? Então, se você não foi bem atendido em determinado lugar, isso acontece muito, né? E não é só em empresas públicas, porque, né, em vários outros lugares a gente às vezes não tem um bom atendimento, mas não é por isso que você vai fazer isso assim também, né? Eles, no texto falam muito também a parte do respeito, né? Você tem que ter um dos maiores princípios ali é você respeitar as pessoas e você tratá-las com respeito e você respeitar o teu funcionário, o teu chefe, o teu aluno, né? E é o mesmo respeito para todo mundo. Você não precisa respeitar mais teu chefe do que teu aluno, né? Todas as pessoas são iguais, então você tem que ter o mesmo respeito por todas elas. Exatamente, gente. Então, aproveita essa semana para estudar, ok?
Próximos dias será a nossa prova. Revisem o material. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Tudo bem? Então, tenham todos uma ótima semana. Obrigada e até a próxima aula.